Agosto, capítulo 7. Hoje não vou poder ver você. Vou fazer uma viagem, disse Luís Magalhães. Aonde você vai? Vou ao Uruguai, negócios, mas terça-feira estou de volta. O que você vai fazer no fim de semana? Não sei. Não sabe? Acho melhor não fazer nenhuma bobagem. Será que ele desconfia de alguma coisa? Pensou Salete. Luís era muito ciumento. Certa ocasião lhe dissera que a mataria se ela o traísse com algum homem. Acho que vou ver aquela dançarina negra americana, a Catherine Durham, ou a Carmélia Alves, a rainha do Baião. Você é muito influenciada pelo que lê nessas revistas idiotas. Baião é coisa de caipira. É bom de dançar. O quê? Não vou dançar baião com ninguém, não se preocupe. Você está precisando de dinheiro? Ainda não gastei o que você me deu no mês passado. Juízo, hein? Disse Luís, desligando o telefone. Salete tirou a roupa, colocou um disco da Carmélia Alves na vitrola e ficou dançando o baião em frente ao espelho, com os braços levantados, o direito um pouco mais elevado, como se estivesse abraçada a um parceiro. No meio da dança começou a chorar. Seu rosto, molhado de lágrimas, refletido no espelho, pareceu-lhe menos vulgar, mais romântico, mas continuava feio. Suspirou pensativa. Ela não fazia outra coisa da vida senão chorar. Foi interrompida pela empregada batendo na porta. A pedicure havia chegado. Enrolou-se numa toalha e abriu a porta. Vou fazer os pés aqui no quarto, Cida. Entra, traz o puff, Maria de Lourdes. A empregada trouxe um pequeno assento acolchoado e colocou-o em frente a uma poltrona próxima da janela. Cida cuidava dos pés de Salete toda semana. Não havia muito o que fazer e logo a pedicure terminou seu trabalho. Cida não trouxera um esmalte que fosse igual ao das unhas das mãos de Salete. Havia esse problema. A pedicure era uma e a manicure outra. E nem sempre as duas tinham os mesmos esmaltes em suas maletas de trabalho. Cida retirou com acetona o esmalte das unhas das mãos de Salete e pintou todas as unhas, dos pés e das mãos, com um esmalte exatamente da mesma cor, vermelho vivo. Depois tomaram um cafezinho que Maria de Lourdes preparara. E o Malvino, como vai? Há 3 dias atrás ele apareceu com um garrafão de vinho lá em casa, afirmando que não bebe mais cachaça. Disse que agora bebe vinho, que é sangue de Cristo. Mas não mudou nada. Acho até que porre com o sangue de Cristo é pior. Ele é bêbado, mas é teu, não é? Mora na sua casa, está ali na hora que você precisa. E eu que tenho 2 homens, um casado e outro que não quer saber de mim? Chega 1h da noite que olho para o lado e não tem ninguém na cama comigo. Eu levanto e o apartamento está vazio. O meu apartamento, como você pode ver, tem os melhores móveis que existem, na sala e no quarto. Está cheio de coisas, geladeira, enceradeira, aspirador de pó, liquidificador, aparelho de café, aparelho de jantar. Tem até quadro na parede, esculturas, coisas de prata. Mas homem que é bom, neres. Eu gostaria de ter essas coisas que você tem. Adoro o preto velho fumando cachimbo, da parede da sala. Quem fez esse quadro é um pintor importante. Esqueci o nome dele. Aquela bailarina de biscuit é francesa, legítima. Foi o Luís quem me deu. Mas que adianta isso? Quem sabe se um dia ele não deixa a mulher dele? Mas eu não quero o Luís, quero o outro. Ele é doente, tem uma úlcera no estômago. Se viesse viver comigo, eu curava ele. Ele bebe? Não, só tem a úlcera. Homem doente costuma querer uma mulher para tomar conta dele. O Alberto não. Quando fica doente, ele se esconde, não quer nem me ver. Esquisito. Ele é da polícia. Então tá explicado. Mas olha, não se mete com polícia não. Fica com esse bacana que te dá tudo. Acho que o Alberto gosta de outra, uma sirigaita granfina. Melhor para você,
Ele que fique com ela. Vou te dizer uma coisa. Nunca contei isso para ninguém. Nasci e fui criada no Morro do Tuiuti, ali perto de São Cristóvão. Minha mãe trabalhava fora e eu tomava conta dos meus 2 irmãos menores. A gente passava fome. Às vezes eu ia com eles, sem minha mãe saber, passear na Quinta da Boa Vista. Nadávamos no lago, corríamos no gramado. É a única lembrança boa que tenho daquela época. Fiquei no morro até os 13 anos de idade, quando minha mãe morreu e eu fui ser babá numa casa de família em Botafogo. Sua mãe morreu de quê? Bebida. Ela bebia muito. E os seus irmãos? Foram para a casa de uma tia. Nunca mais vi nenhum deles. Na verdade, ela não sabia ao certo se sua mãe havia morrido ou não. Aos 13 anos, Salete fugira de casa. Não tinha a menor ideia do que teria acontecido com a mãe e com os irmãos, mas gostaria que ela estivesse morta. Sua mãe era uma mulata escura, quase preta, gorda, feia e ignorante. Tinha medo de que ela ainda estivesse viva e aparecesse um dia, como um fantasma. E seu pai? Você não tem pai? Nunca conheci meu pai. Só sei que ele era um português safado. Ela trabalhava havia 2 anos como babá numa casa em Copacabana quando encontrou Dona Floripes. Empurrava o carrinho do bebê pela rua quando uma mulher chegou perto dela e falou de muita conversa. Disse que se Salete fosse trabalhar na casa dela, poderia ganhar muito mais. Mas isso Salete não disse para Pedicure. Aquela época de favelada foi um horror. Sofri muito até conseguir subir na vida. Ser o que sou hoje. Manequim de moda. É bom estar por cima da carne seca, não é? Depois de comer o pão que o diabo amassou, como você. O Magalhães é um homem importante e me dá tudo. Pois olha, trocaria todas as coisas que tenho para viver com Alberto. Mas como disse, ele não gosta de mim. A manicure ficou com pena da sua freguesa. Você não deve desistir assim, sem mais nem menos. A gente deve brigar pelo homem que a gente ama, mesmo se ele for da polícia. O que tem a ver ele ser da polícia? Eles vivem cheios de mulheres e podem morrer de uma hora para outra. Antes de a manicure ir embora, Salete lhe deu, como fazia sempre, as revistas Cinelândia, Grande Hotel e a Revista do Rádio, que já lera. Salete ficou pensando, sentada no sofá da sala, enquanto folheava a cigarra nova, desatenta, sem conseguir ver nem mesmo os desenhos de moda do Alceu. Pensava no que a manicure lhe havia dito. A gente tem que brigar pelo homem que a gente ama. Naquele momento, Matos estava deitado no sofá-cama Drago, ouvindo La Bohème. Ele acabara de ver uma foto na primeira página da Tribuna da Imprensa que o deixara muito perturbado. As desventuras amorosas de Rodolfo e Mimi, ainda que continuassem sendo expressas com emoção pela Tebaldi e pelo Prandelli, haviam cedido lugar às cogitações sobre o crime do edifício Deauville. Matos, conquanto reconhecesse ser emotivo e impulsivo em demasia, acreditava ter lucidez e perspicácia suficientes para escapar das clássicas ciladas da investigação criminal, principalmente da armadilha da lógica. A lógica era, para ele, uma aliada do policial, um instrumento crítico que, nas análises das situações controversas, permitia chegar a um conhecimento da verdade. Todavia, assim como existia uma lógica adequada à matemática e outra à metafísica, uma adequada à filosofia especulativa e outra à pesquisa empírica, havia uma lógica adequada à criminologia que nada tinha a ver, porém, com premissas e deduções silogísticas à la Conan Doyle. Na sua lógica, o conhecimento da verdade e a apreensão da realidade só podiam ser alcançados duvidando-se da própria lógica e até mesmo da realidade. Ele admirava o ceticismo de Hume e lamentava que suas leituras realizadas na faculdade
não apenas do filósofo escocês, mas também de Berkeley e Hegel, tivessem sido superficiais. Olhou novamente a foto grande de Gregório Fortunato na primeira página, tendo embaixo a legenda: Gregório é o símbolo ostensivo da capangagem de que Getúlio Vargas, com medo do povo, procura cercar-se. Ele representa o primarismo dos métodos de fazer calar as vozes que incomodam o sono do grande oligarca, que quer dormir sem pesadelos, apesar de seus crimes. Gregório, na foto de chapéu, paletó e gravata, um lenço branco no bolso do paletó, tinha as mãos em volta da cabeça de Vargas, como se estivesse ajeitando os cabelos do presidente. O que chamava a atenção do comissário, porém, não era aquela demonstração pública de carinho de um capanga pelo seu protegido. Era a mão esquerda do guarda-costas. O comissário tirou do bolso o anel que encontrara no banheiro de Gomes Aguiar e o dente de ouro. Inexplicavelmente, para ele, estavam no mesmo bolso. Colocou apressadamente o dente de ouro no chão, no lado do sofá-cama. Com o anel na mão, voltou a olhar para a foto do jornal, para o que realmente lhe interessava: o dedo anular da mão esquerda de Gregório, onde se via um anel parecido com aquele que segurava naquele instante. Rememorou a conversa que tivera com o porteiro Raimundo, sobre a visita de um negro ao apartamento de Gomes Aguiar, no dia do assassinato. Juntou essa informação à do perito Antônio Carlos, segundo a qual os cabelos encontrados no sabonete do banheiro do morto eram de um negro. O comissário lutou contra a excitação venatória que estava sentindo, que resultava tanto na eventual descoberta e contingente captura do autor do crime, quanto da identidade do suspeito. Tinha que manter a lucidez e encarar tais indícios friamente. Eram apenas um sinal, uma pista a ser seguida como qualquer outra. Pegou o dente de ouro e foi ao banheiro. Em frente ao espelho, arreganhou os lábios e colocou o dente de ouro em frente ao local onde estivera antes, agora ocupado por um incisivo de porcelana. Ninguém mais se lembrava, ou talvez ninguém mesmo soubesse, pois o próprio dentista que fizera aquele trabalho morrera, que ele um dia tivera um dente de ouro na boca. Mas ele não se esquecia. A música cessara. Matos virou o long play no prato do toca-discos. Seu estômago doía. Ele precisava comer alguma coisa. Ao abrir a geladeira, a campainha da porta tocou. — Posso entrar? — perguntou Alice. — Entra. Os dois em pé, na sala. — Que ópera é essa? — La Bohème. Alice andou de um lado para o outro da pequena sala. — Diz logo o que você quer me dizer. — Meu marido é amante de Luciana Gomes Aguiar. Alice falava apressadamente, sem parar de andar. Era isso que eu queria dizer naquele dia em que tomamos café na cave. Eu havia lido no jornal que você estava investigando a morte do marido dela. Seu marido sabe que você está aqui? Não. Ele foi a São Paulo ver uma luta de boxe. Lomagno havia viajado na véspera para ir assistir, naquele sábado, no ginásio do Pacaembu, as lutas de dois pugilistas brasileiros, Ralph Zumbano e Pedro Galasso, contra adversários argentinos. Senta, por favor. Por que você me diz essa história do seu marido com a Luciana Aguiar? Precisava desabafar com alguém. Matos ficou calado, evitando olhar para o rosto da antiga namorada. Você ainda gosta de mim? Perguntou Alice. Não sei. Desabafar o quê? Agora Matos olhava para o rosto da mulher, procurando sinais de astúcia ou insídia. Novamente a campainha tocou. Deixa tocar, disse Alice. O comissário abriu a porta. Era Emílio, o maestro. Tirou o chapéu Panamá, passando-o para a mão esquerda que já segurava a bengala e estendeu a mão para o comissário. Desculpe vir incomodá-lo em casa, mas... Parou ao perceber a presença de Alice. Boa tarde, senhorita. Sou um velho e humilde amigo do doutor.
Entre, disse o comissário. Posso lhe dizer uma palavrinha em particular? Matos levou Emílio para o quarto. Sim, seu Emílio. O velho, surpreendido e desapontado com a modéstia do apartamento do comissário, não sabia o que dizer. Mastigou a dentadura nervosamente. Fico até sem jeito de lhe fazer outro pedido. Afinal, não tem nem uma semana. Mas eu vou lhe pagar tudo. Aconteceu um imprevisto. Eu estou duro, seu Emílio. Acabei de comprar a Enciclopédia Britânica e uma coleção de livros clássicos. Mais de 50 volumes. Por que você não comprou a crédito? Comprei no sebo. O sebo não vende a crédito. Os ruídos da dentadura de Emílio comoviam o comissário. E a sua namorada? Será que ela... Essa moça não é minha namorada. Não é? Esses olhos que a terra vai de comer sabem ver a paixão no rosto de uma mulher. Não posso pedir dinheiro a ela. Emílio tirou um enorme lenço sujo do bolso e limpou os olhos. Desculpe. Nós, os velhos, choramos à toa. O comissário passou os braços em torno dos ombros de Emílio. Sentiu pena da magreza frágil do velho e repugnância do cheiro de lavanda barata que se desprendia do seu corpo. Espera aí. O comissário voltou para a sala. Você tem dinheiro para me emprestar? Quanto você quer? Disse Alice. 500 cruzeiros. 200. Pode ser 200. Gritou Emílio de dentro do quarto. Alice tirou um talão de cheques da bolsa e o preencheu. O comissário pegou o cheque e voltou para o quarto. Encontrou Emílio escondido perto da porta, a boca aberta, atento, tentando ouvir melhor. Estava começando a ficar surdo. O velho pegou o cheque, olhou a quantia. Ficarei eternamente agradecido. Não esquecerei. Sim, sim. Está na hora de ir embora, cortou Matos, pegando Emílio pelo braço e levando-o para a sala. Na sala, o velho parou. Fez um gesto largo com o chapéu na direção de Alice, como um nobre saudando uma rainha. Depois, na porta, olhou o homem e a mulher sérios no meio da sala e disse, grandiloquente: A poção que Brangane lhes deu para beber não é mortal. Dito isso, retirou-se dramaticamente. O que ele quis dizer? Estava fazendo jus aos 500 cruzeiros que você lhe deu. Matos virou o disco novamente. La Boheme, ao fundo, lhe dava uma certa segurança. Quem é Brangane? Você tem fósforos? Uma personagem de ópera. Isolda pede que sua aia Brangane prepare um veneno mortal para ela e Tristão. Mas a aia prepara outra poção. Ao beberem-na, ambos descobrem que se amam. Acende o meu cigarro. Matos acendeu o cigarro de Alice. Alice se aproximou do comissário. Você disse redescobrem. Eles se amavam antes? Sim. E depois da redescoberta do amor, o que foi que eles, os amantes, fizeram? Nada. Alice olhou atentamente para o rosto do comissário. Ele sempre fora difícil de entender. No início, Alice acreditava que a consciência que seu namorado tinha da própria pobreza e um orgulho exacerbado causavam os seus problemas. Depois, concordando com a opinião da mãe, passou a acreditar que o rapaz sofria de alguma forma de morbidez psíquica. Mas quem não sofria? Por quê? Como um dia um wagneriano, o patético da história é que a honra de Tristão impede que o amor dos dois se realize. Ficaram em silêncio. Seu marido é negro? Negro? Meu marido? Quem matou Paulo Machado Gomes Aguiar foi um negro. Se seu marido não é negro, ele não é o assassino. Eu não disse que meu marido matou o Paulo. Mas você suspeita que o seu marido possa ter matado o Gomes Aguiar. Não sei, não sei. Você está me deixando nervosa. Algum negro frequenta a casa de vocês? Claro que não. Existem milhões de negros nessa cidade. Um deles podia frequentar a sua casa. Você veio aqui e me disse que o seu marido é amante de Luciana Gomes Aguiar.
E depois? Por que você está falando assim comigo? A dureza na voz do comissário e a mancha de infiltração de água que acabara de ver no teto fizeram-na sentir uma súbita ansiedade. Suas mãos tremiam. Você me deixa nervosa, falando assim comigo. Alice apanhou a bolsa, retirou dela um vidro e foi para o banheiro. Matos abriu a geladeira, tirou uma garrafa de leite e bebeu no gargalo. A música acabara, mas agora ele preferia o silêncio. Precisava olhar suas fezes. Ele sempre se esquecia de fazer isso. Pegou o livro de direito civil e atirou-o com violência de encontro à parede. — Que barulho foi esse? Perguntou Alice, assustada, saindo do banheiro. — Não foi nada. Joguei um livro na parede. — Ah, disse Alice. Estou atrasada. Tenho que ir. Era isso que você queria? Que eu suspeitasse do seu marido? Eu estou muito nervosa. Você quer que eu suspeite do seu marido? Apressadamente, Alice abriu a porta e saiu correndo. Quando o comissário foi atrás dela, Alice já descera pelas escadas e havia desaparecido. Na porta do edifício da rua Marques de Abrantes, Salete, sobraçando um embrulho com macarrão, tomates, alho e cebolas, andava nervosamente de um lado para o outro, esperando Alice sair. Salete fora ao prédio para visitar o Tira e chegara no momento em que Alice saltava de um táxi. Ela pensara em entrar também, mas não tivera coragem. Além disso, a presença de Alice estragaria seus planos. Salete colocou óculos escuros e chorou várias vezes, em pé na rua, ao imaginar com detalhes o que estariam Alice e o comissário fazendo na cama. O desgosto causado pelo amor próprio ferido teve o efeito de dissipar os escrúpulos que sentira ao fazer os planos para aquela visita ao comissário. Agora ela iria até o fim. Quando Alice apareceu na porta do prédio, Salete se escondeu na padaria que ficava no térreo, de onde viu a outra mulher entrar num táxi. Salete subiu o elevador com o coração doendo. Tocou a campainha do apartamento do comissário várias vezes seguidas. Matos abriu a porta. — Está com pressa? O galo na testa do comissário, como ela temia que acontecesse, havia quase desaparecido e não deixara nenhuma casquinha. Ele tinha um ovo na mão. Salete entrou e tentou tirar o ovo da mão do comissário, mas conseguiu apenas quebrá-lo. — O que há com você? Perguntou Matos, procurando, com a outra mão, evitar que o conteúdo do ovo escorra para o chão. — Você não vai comer ovo nenhum. Eu vou fazer uma macarronada para você. Macarrão é bom para sua úlcera. Matos, no banheiro, jogou os restos do ovo na privada. Lavou as mãos e foi ao encontro de Salete na cozinha. — Você tem uma panela? O comissário tinha uma única panela, de alumínio. — Isso serve, disse Salete, com o coração batendo ansiosamente. Salete encheu a panela de água, colocou-a no fogão e ligou o gás no máximo. — Eu vi aquela moça saindo daqui, aquela loura do outro dia. Matos ficou calado. — Você comeu ela? — Não. A água demorava a ferver, aumentando o nervosismo de Salete. Ela arrumou os tomates, os dentes de alho e as 2 cebolas na bancada ao lado do fogão. — Como que não? Ela ficou um tempão aqui com você. — Não chateia, Salete, disse Matos saindo da cozinha. Afinal, pequenas bolhas de vapor começaram a surgir na superfície da água da panela. — Alberto, vem aqui, por favor, gritou Salete. O comissário entrou na cozinha e viu uma panela fervendo no fogão. — Você me faz um favor, amorzinho? Descasca esses tomates. Olha só minha mão, não posso fazer isso. Alguns dedos da mão esquerda de Salete estavam cobertos por esparadrapo. Como é que essa gente descasca tomates? Salete também não sabia descascar tomates ou qualquer outro legume. Nem sabia fazer macarronada. — Ah, com a faca. Tira essa pele. O comissário teve muitas dificuldades para fazer o que Salete lhe pedira. Sujou sua camisa,
A bancada da pia ficou cheia de pedaços de tomate. Pronto, acabei. Agora pega isso tudo com a mão mesmo e joga aqui, disse Salete segurando o cabo da panela fumegante. O comissário encheu a mão de tomates despedaçados. Quando ia jogá-los na panela, tudo aconteceu rapidamente. A panela virou e a água fervendo foi derramada sobre sua mão. — Ai, meu Deus! Gritou Salete. — Está doendo muito? — Não se preocupe, disse o comissário. — Meu Deus, meu Deus! Isso não é nada. Está doendo muito? Diz a verdade. Doeu na hora. Agora só está ardendo. Vai ficar uma ferida aí? Com casca? Basta enrolar uma gaze em cima. Eu tenho uma gaze na minha bolsa, disse Salete. Salete tirou da bolsa um rolo de gaze, esparadrapo e uma tesoura. Enrolou a gaze na mão do comissário e, com um pedaço de esparadrapo, prendeu o curativo. Enquanto fazia isso, ela se controlava para não chorar. — Você me queimou de propósito, não foi? — Eu? Começou a chorar. — Não vou brigar com você. Só quero saber por quê. Um gesto estúpido desses deve ter um motivo. — Eu te adoro! Soluços. — Responde. — Eu daria a minha vida por você. Mas me queimou com água fervendo. Por quê? — Me mata. Eu mereço morrer, disse Salete. — Deixa de besteira. Diz logo por que jogou água fervendo na minha mão. Salete se ajoelhou e abraçou as pernas do comissário. — Bate em mim, pelo menos. O comissário fez Salete levantar-se. — Diz logo, porra. Você me perdoa? — Está perdoada, pronto. Por que você me queimou? — Eu preciso de uma casquinha de ferida sua. — Uma casquinha de ferida? Salete contou a história da mãe Ingrácia. — Eu gosto de você. Não é preciso nenhuma macumba para isso. E como é que você pode acreditar numa idiotice dessas? Todo mundo acredita. Professores, advogados, médicos, políticos, grandes industriais. Todo mundo frequenta o terreiro da mãe Ingrácia. Se você for lá, ela arranja um jeito de você ficar bom da sua úlcera. Está doendo muito a sua mão? O rosto de Salete parecia o de um preso depois de uma noite inteira de interrogatório. Se essa ferida fizer uma casca, eu dou para você. Mas você tem que me prometer que nunca mais vai ver essa mãe Ingrácia ou qualquer outra macumbeira. Eu prometo. Eu juro por tudo quanto é mais sagrado. O estômago de Matos doía. Ele foi até a geladeira e apanhou um ovo. Você precisa comer alguma coisa. Ficar com o estômago vazio é ruim para você. Vou fazer um macarrão. Perdi a vontade de comer macarrão. Ela amava aquele homem. Precisava mostrar isso para ele. Então come esse ovo. Salete assistiu o comissário chupar o ovo, depois de fazer um furo em cada ponta. Ela sempre achara aquilo repulsivo. Assistiu bravamente, sem desviar os olhos ao comissário chupar um segundo ovo. Quando Matos acabou, Salete abraçou-o e beijou-o, enfiando a língua na sua boca, sentindo o gosto do ovo. Foram para o sofá-cama Drago e fuderam, até que a gaze da mão do comissário foi inteiramente arrancada. — Isso vai dar uma boa casca de ferida, disse Matos, olhando o estado em que ficara a queimadura da sua mão. O presidente Vargas recebeu a visita do deputado Lutero Vargas no segundo andar, na sala de despachos. Quando o deputado entrou na sala, Vargas disse ao ajudante de ordens, Major Dornelles, que não queria ser interrompido enquanto estivesse com o deputado. Lutero surpreendeu-se com a fisionomia abatida e preocupada do pai. Esse tiro que matou o Major Vaz acertou-me também pelas costas, disse Vargas. Lutero, ao contrário da sua irmã Alzira, nunca se sentira à vontade na presença do pai. Permaneceu calado. Suas últimas conversas não haviam sido muito agradáveis. Seu pai fora duro com ele. Quando do episódio, amplamente explorado pela oposição, do furto de $11.000 que sofrera em Veneza, em recente viagem pela Europa, recriminando-o por tornar-se vulnerável aos ataques dos inimigos da família. Agora,
A prostração do pai o deixou mortificado. Acostumado a ver o pai como um homem de grande força e poder, surpreendia-se ao vê-lo tão desalentado. Não era o mesmo homem que, apenas 2 meses antes, furioso por Lacerda ter chamado o filho de debochado, desfaçatado, degenerado, meliante e ladrão, obrigara Lutero a apresentar uma queixa-crime contra o difamador. Onde estavam a fúria, a indignação, a vontade de lutar agora? Está sendo acusado de mandante do crime, disse Vargas. Quero ouvir de ti a afirmação de que és inocente. Juro que sou inocente, disse Lutero. Vargas olhou longamente a fisionomia do filho. Lutero nunca realizara as expectativas que Getúlio depositara nele. Darcy, a mãe, incutira no filho o horror à política, ajudando-o a dedicar-se à profissão de médico, assim afastando-o ainda mais do pai que, sem um filho que continuasse a tradição familiar, transferira para o genro Hernani do Amaral Peixoto, um oficial da Marinha de Guerra, o seu patronato político. Somente quando da volta de Vargas ao governo em 1950, não mais como um ditador, mas eleito numa eleição majoritária, Lutero decidira-se a entrar para a política. Mas teria sido preferível, para ele e para todos da família, que tivesse continuado a exercer apenas a medicina. Como político, Lutero não dera motivos de orgulho ao pai, que na verdade se interessava mais pelo futuro político do genro, então governador do estado do Rio de Janeiro. Sem saber se o pai acreditara ou não no seu juramento, Lutero despediu-se dele cerimoniosamente e deixou o palácio.